Muito bem, então retornamos aqui com a nossa apropriação indébita e agora a gente vai falar do artigo 1º, aliás, do parágrafo 1º do 168, que vai contemplar aí as três majorantes. Então vamos lá, nós temos aí três incisos, né? Tá aqui os três incisos e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Bom, primeira coisa, o inciso 1 ele vai falar o seguinte, olha, se o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Então vamos ter que recorrer lá ao Código Civil para falar o que é o depósito necessário. Ele está lá no 647 do Código Civil e ele fala, olha, o depósito necessário é aquele atribuído no desempenho da função legal ou na ocorrência de calamidade. E ainda ele vai falar do depósito por equiparação, ali no 649, que é a hipótese das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias lá onde eles estiverem. Muito bem, então, onde que a doutrina já começa a dar uma rachada? Aqui no alcance da majorante. E aí as três grandes correntes são capitaneadas pelos três grandes criminalistas, penalistas aqui da história. Se você for botar na tela lá, ó, o Nelson Hungria, o Damásio e o Noronha. Bom, Nelson Hungria vai falar o seguinte, o alcance aqui é só para calamidade, porque se o cara recebe a coisa no desempenho de uma função legal, ele vai cair no peculato. Né? Se ele recebe pela equiparação, né, que é o 649 lá do Código Civil, ele vai responder no inciso 3, que é o em razão da função. Né? Então, só serviria mesmo para calamidade. O Damásio vai falar o seguinte, ó, se o cara é servidor público e ele vai receber um negócio que depois ele vai inverter a posse, né, no desempenho de função legal, você está falando em peculato. Né? Se o cara é um particular e também vai receber no desempenho lá de uma função aí designada, né, ele vai responder pela apropriação indébita recebida em depósito judicial. Porque essas funções designadas, a gente vai ver no inciso 2, elas são só por designação judicial. Né? E aí sim, ele fala, ó, o depósito por equiparação, a gente vai ser um inciso 3, né? Que é em razão da função do sujeito. Né? E o único que fala, não, abrangência total, serve isso aqui que ele está falando, é o Magalhães Noronha. Então, quando a gente for olhar a questão do depósito necessário, você tem que recorrer ao Código Civil e lembrar os apontamentos que o Hungria e o Damásio fazem, porque é pertinente o que eles estão falando. O inciso 2, ele vai falar que o cara vai receber o negócio que depois ele vai desviar, aqui na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro, depósito judicial. Veja que aqui, todo mundo aqui é um agente nomeado ali judicialmente, né? Eles são particulares nomeados pelo juiz, mas aí eles vão, de fato, cumprir esse mistério. Né? Aqui você poderia até perguntar do síndico, mas esse síndico a que ele se refere é que é o síndico da massa falida. Então todo mundo aqui está agindo pela designação do juiz. Então serve, de fato, você tem que olhar isso à luz dos apontamentos aqui que o Damásio, que a Hungria vão falar. E o terceiro é em razão de ofício, emprego ou função. Né? Então o cara aqui, nesse caso aqui, ele está recebendo algo em função da profissão dele, né? Que é, por exemplo, aqui o que o Damásio fala, né? O depósito por equiparação, por exemplo. Né? Mesma coisa o Nelson Hungria. Então você tem que olhar aqui à luz do que os doutrinadores estão falando. Bacana? Bom, de qualquer forma é uma ação penal pública incondicionada. Né? Ação penal pública incondicionada. Muito bem. Ó, em algumas hipóteses aqui, legais, a gente vai ter que fazer um confronto com outros tipos penais. Né? Por quê? Porque ele vai, em alguns momentos aqui, em função de algumas coisas, você vai ver, ou da vítima, ou de um delito econômico e tal, a gente vai estar falando em hipóteses específicas, em modalidades muito específicas mesmo de apropriação indébita. Você quer ver? Ó, eu vou mostrar um primeiro eixo aqui, que é um eixo de vítima. Quer ver? Ó, por exemplo, ou vítima idosa ou vítima com pessoa com deficiência, por exemplo. Ó, o Estatuto do Idoso, ele vai trazer para a gente lá no 102 uma apropriação indébita de idoso. Né?
A mesma coisa aqui no 2, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Lá no 89, ele fala, olha, vai por reclusão de 1 a 4 anos se apropriar de bem, provento, pensão de pessoa com deficiência. Então aqui você tem duas hipóteses específicas de apropriação indébita em razão da condição da vítima. Né? Mesma coisa aqui, um eixo de delitos econômicos. Ó. Né? Você tem aqui nos crimes contra a economia popular, aqui no artigo 65, um sujeito que está desviando em proveito próprio de terceiros os bens que ele recebeu por uma incorporação, né? sem autorização, evidentemente, dos interessados. Mas está lá nos crimes contra a economia popular. É uma forma do cara se apropriar. Né? E mesma coisa na lei dos crimes financeiros, os crimes contra o sistema financeiro. Se a gente for lá olhar, é o artigo 25. Mesma coisa, o sujeito é um controlador, um administrador de instituição, às vezes é um interventor ou um síndico. E, de novo, o cara vai lá desviar em proveito próprio ou alheio um título, um dinheiro, um valor, né? Até um outro bem móvel de que ele tem a posse. Ou seja, é claramente, de novo, aqui nesses dois delitos econômicos, que a gente tem uma forma de apropriação indébita específica. Né? Específica. E ainda, por último, a gente tem o Código Penal Militar, que vai falar, ó, no 248, fala sobre apropriação indébita aqui, quando o cara comete na condição de militar. Inclusive, a redação é muito parecida com a do Código Penal. Certo? Muito bem, até aí a gente está lidando com uma matéria razoavelmente simples, entendimento. Aqui é que começa a complicar um pouco, que é quando entra o 168A. Né? Ele vai falar da apropriação indébita previdenciária. Então aqui, ó, pela redação do artigo, a gente vê, ó, deixar de repassar a Previdência Social, contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional. A gente já de cara vê aqui que é um artigo que vai depender muito do prazo da forma legal lá do tributo. Então ele vai ser ele é um tipo, né, penal profundamente atrelado ao que vai se falar sobre esse tributo. Guarda essa informação. Muito bem. Aqui o sujeito ativo é o cara que tinha o dever legal de recolher a contribuição, né, e depois repassá-la para o INSS, mas ele não faz isso. Né? E aí começa já um racha. Por quê? Se a gente for observar aqui o núcleo do tipo, o cara ele vai recolher a contribuição e vai deixar de repassar a previdência. Né? A maioria da doutrina vai falar, olha, é um crime omissivo. Né? O crime aqui é o cara se abster desse repasse. Né? O Luiz Flávio Gomes vai falar negativo. É um crime misto, é um crime comissivo ou omissivo, porque ele tem dois atos. Né? Ele tem um primeiro ato, que é o sujeito cometer uma ação, né, que é recolher a contribuição, e um segundo ato, que é justamente quando ele faz uma omissão, quando ele se omite, né, não é faz uma omissão, quando ele se omite e deixa de repassar. Mais para frente, eu vou mostrar para você a implicação disso. E o Luiz Flávio Gomes não é alguém que você deixa de ouvir nessa matéria. Então guarda essa segunda informação. Mas de fato aqui, não tem o que dizer, a vítima é a própria Previdência Social. Bom, questão que sempre cai lá nos tribunais, sempre nós nos defrontamos lá nos tribunais, é uma questão importante e vou pôr na tela. Ó, múltiplos recolhimentos, com múltiplas omissões, como que isso é tratado? Como continuidade delitiva? Né? Se a gente for olhar, de fato, o que o STJ tem dito, é que o crime é considerado instantâneo. Então, múltiplas condutas são autônomas da sua continuidade, e aquele aumento, né, correspondente à continuidade vai ser considerado na pena. Né? É dessa forma que o STJ trata isso, mas isso é importante que o profissional do direito, quando se depara com essa situação, e essa situação é comum, porque é comum que o sujeito cometa isso ao longo do tempo, né? É importante que você conheça essa interpretação predominante para fazer a leitura à luz do que está sendo debatido. Muito bem. Claro, estabelecemos que o crime é cometido aqui
na modalidade dolosa, né? E aí começa a discussão se há uma necessidade de uma finalidade específica, e não há, né? A maioria da doutrina diz que não tem uma finalidade especial, basta deixar de repassar, e o STF e o STJ acompanham esse entendimento. Onde que começa algum barulho aqui? Aqui, ó. A doutrina se inclina em classificar o crime como formal, né? Então ele vai se materializar com ou sem o dado material, não vai exigir que o autor se locuplete. Mas olha só, vamos olhar um pouquinho os tribunais. Né? O STF, ele já decidiu que, em algumas ocasiões, que se trata de crime material, sob o argumento de que quando o agente deixa de repassar, ele já está se locupletando. Né? Essa é uma primeira informação. E segundo, ele vai tratar como crime material porque ele está olhando um crime tributário. Né? E aí o tribunal tem o entendimento de que o crime tributário exige o esgotamento da via administrativa. Né? Essa necessidade do esgotamento da via administrativa é tão importante para os tribunais que há uma súmula vinculante 24. Né? Embora ela não trate exatamente da contribuição previdenciária, ela vai falar, olha, quando a gente trabalha com crime, eu vou até ler para vocês, ó, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, ou seja, ele está falando de uma coisa muito próxima daqui, antes do lançamento definitivo do tributo. E aí é o argumento, né, que é utilizado para você puxar essa discussão para o crime previdenciário aqui, porque ele fala o seguinte, olha, se houve o lançamento do tributo, né, o lançamento definitivo, aí sim você reconhece o prejuízo ao cofre da Previdência. Então, se você está tratando como um crime material, né, você tem que olhar para esse lançamento definitivo, porque é ali que você está vendo o prejuízo para o cofre da Previdência. E aí, inclusive, nesse sentido, o professor Rogério Sanches fala, olha, o STJ parece seguir a linha do STF também. Por quê? Olha o julgado que ele separou aqui. Eu até coloquei ele inteiro aqui para você não pensar que eu estou exagerando. Ele falou, olha, o crime de apropriação indébita previdenciária, previsto lá no 68A, ostenta a natureza de delito material. Né? Então, o momento consumativo dele vai corresponder à data da constituição definitiva do crédito tributário, lá, com o exaurimento da via administrativa. Ou seja, ele claramente está fazendo esse link aqui, né? Fazendo esse link trazido aqui pelo professor. E aí a gente retoma, né, quanto à tentativa, aquela discussão trazida pelo professor Luiz Flávio Gomes. Por quê? Olha só, se você considerar o crime como omissivo, aí você não tem como você admitir a tentativa. Porque o sujeito ele se abstém da conduta, acabou, né? Não tem como tentar se abster. Diferente de você considerar um crime misto, omissivo ou omissivo. É claro que a tentativa seria possível, né? Nesse caso. Muito bem. O parágrafo 1º vai trazer aí 3 formas assemelhadas, né? Que estão trazidas aqui nos incisos. Então vamos lá. Ó, a primeira, deixar de recolher no prazo legal uma contribuição, né, destinada à Previdência que tenha sido descontada a um pagamento efetuado a um segurado. Então é fácil, né? O cara se abstém de recolher um negócio que ele já descontou e ele se apropria do valor. O inciso 2 é o cara deixar de recolher uma contribuição à Previdência que tem integrado uma despesa contábil, né, relativo a uma venda de um produto ou uma prestação. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente está falando de um empresário, né, que está na posição de contribuinte, ele vai embutir no preço, né, o valor da contribuição, né, e depois da venda ele não faz o recolhimento. Né, então se diz que ele está ganhando nas duas pontas. Né. E aqui no inciso 3, o sujeito ele deixa de pagar um benefício devido a um segurado,
benefício esse que já foi reembolsado para ele. De novo, aqui o contribuinte na figura de um empresário, né? Ele recebe o reembolso da Previdência, né? Mas ele não paga o benefício aos segurados. Né? No fundo, aqui é uma omissão num repasse ao segurado. Então essas são as figuras aí. Bom, a partir daqui ele vai começar a falar sobre extinção da punibilidade. Esse é um assunto um pouco mais complexo, então a gente vai abordar ele aqui no nosso próximo bloco. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta.